Excepcional dia para você, preciosa. Tive um intervalo aqui entre um atendimento e outro e decidi entrar ao vivo com vocês para a gente falar um pouquinho sobre sinais de alerta no relacionamento. Então, fica por aqui, aproveita para compartilhar e convidar mais gente para aumentar o nível de consciência. Então, vamos agora colocar a nossa intenção nesse momento, né? Como de costume. Que esse momento sirva realmente para aumentar o seu nível de consciência, sirva para te tirar do escuro. E também que ele possa plantar uma sementinha no seu coração, que essa semente possa romper, crescer, florescer e dar muitos frutos. Então vamos falar um pouquinho quais são esses sinais de alerta. Às vezes você está iniciando um relacionamento agora, às vezes você já está em um relacionamento há algum tempo, e às vezes você ignorou esses sinais. Então vamos tentar olhar para isso? Vamos. Qual que seria o primeiro sinal de alerta? O primeiro sinal de alerta é a responsabilidade. O outro, ele assume responsabilidade, ele reconhece que errou. Ou, às vezes, ele só se esquiva. Então, olhe para isso. Esse é um sinal de alerta muito importante dentro do relacionamento. Responsabilidade. Próximo, orgulho. A pessoa, às vezes, é aquela pessoa orgulhosa, que não que a culpa tá sempre no outro, que ela nunca erra, ela é perfeita, ela nunca faz nada de errado. Então, olha para isso. É, responsabilidade, orgulho, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não assume responsabilidade do próprio erro. Às vezes a pessoa tá naquele movimento de que, eu nasci assim, vou morrer assim, não quer se desenvolver, não quer prosperar, não quer mudar a mentalidade. Então, uma pessoa que está ali estagnada. Esse também é um sinal de alerta importante para você olhar. Antes de decidir assumir um relacionamento. Antes de, às vezes, de prosseguir com esse relacionamento. Então, não romantize esses sinais. Às vezes, aquela pessoa agressiva, ríspida, rude, que grita, que te maltrata. Então, esse também é um sinal de alerta muito importante. Tá fazendo sentido aí para você? Qual que é o próximo sinal? Aquela pessoa que quer controlar, que quer te colocar dentro de uma caixinha. Que aos poucos você vai se anulando, você vai se perdendo de si para caber. Para fazer com que esse relacionamento funcione. Então você vai se perdendo de si. Então esse sinal de alerta de perceber que o outro quer te controlar, quer te dominar, quer fazer você caber dentro da caixinha também é muito importante. Tá. O outro não te coloca como prioridade. Será que essa pessoa está te colocando como prioridade na vida dela? Às vezes, se você está iniciando um relacionamento agora, às vezes a pessoa quer estar com você, mas quer estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ou então, assim, ela te dá algumas migalhas de atenção, de amor ali, e depois some, desaparece. Já parou para pensar nisso? Será que você está sendo prioridade, que essa pessoa está fazendo questão de estar do seu lado? Tá. Então, assim, aquela pessoa que às vezes quer estar com você, mas não te assume, não te, é, não coloca esse relacionamento como prioridade na vida de vocês. Então, é uma questão pra gente realmente tomar cuidado. Então, assim, olhe pro seu relacionamento como ele está. Às vezes você tá iniciando agora, às vezes você já iniciou há algum tempo. Então, olhe pra isso. Tá, já percebi algum desses sinais de alerta, percebi quase todos eles, e agora, o que que eu faço então? Às vezes você já está nesse relacionamento, às vezes já está envolvida. Então, assim, você tem que entender o quê? Que às vezes você não vai conseguir mudar a outra pessoa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não romantize, tá? Não crie histórias na sua cabeça, justificativas para permanecer aonde dói, aonde machuca. Tá, então
Eu não vou criar expectativas, não vou romantizar, eu entendo que ele não vai mudar, que eu não vou conseguir mudar ele. Então, o que que eu faço? O que que você vai fazer? O que que você acha que você vai fazer? E antes da gente trazer realmente essas estratégias para você conseguir colocar em prática, quero te lembrar que tem o link lá na bio, que temos a comunidade, Você é Mais Preciosa, que a gente está realmente trabalhando é, você como preciosa por essência. Então, assim, a gente já trabalhou autoimagem, a gente já trabalhou a forma como você se percebe, posicionamento. O próximo tópico dessa comunidade vai ser mentalidade. Então, se fizer sentido para você, o link tá lá na bio. Para você que quer um acompanhamento individual, especializado, focado realmente na sua questão, o link do agendamento também tá lá na bio, tá? Então, assim, temos o livro Mulher Plena e Realizada, do método Mulher Plena e Realizada, para você que às vezes quer realmente olhar para a raiz de cada questão, para cada área da sua vida. Então, não deixe passar esse momento de se colocar como prioridade, de cuidar de você, de aumentar o seu amor próprio, através do autoconhecimento. Tá, então vamos para as estratégias. O que que eu vou fazer então se eu já tiver percebido esses sinais de alerta no meu relacionamento? Eu sei que eu não vou romantizar, eu sei que às vezes ele não vai, eu não vou conseguir mudar ele. Então, assim, o que que a gente vai fazer? Nos posicionar. Como que seria esse posicionamento? Então, assim, a forma que você se trata diz ao outro como ele pode ou não te tratar. Como assim? Às vezes você está se anulando para caber, às vezes você não está se valorizando, não está se priorizando, não está colocando limites. E às vezes isso é uma resposta para o outro, tá? Como ele pode te tratar ou não. Então, olhe para isso. Como que você tem se tratado? Como que você tem se priorizado? Como que você tem se amado? Tá, então assim, a primeira estratégia é se valorize. Se valorize. Não dá para se colocar de lado, tá? Se valorize. Não negociar aquilo que te machuca. Às vezes você tá justificando um desrespeito. Às vezes você tá é, criando expectativa de que dessa vez vai ser diferente, mas não muda a atitude, não muda o comportamento. Então, primeira estratégia é se valorize. Às vezes, observe também quando você se cala para não entrar em conflito. Às vezes você está se anulando, você está se colocando de lado, para às vezes caber naquele relacionamento, às vezes para não perder aquele amor. Então, assim, quando você entra nesse movimento de se anular, você se perde de si, você perde a sua essência, perde quem você é. Outro ponto para você observar também, às vezes você está aceitando menos do que você merece. E aí você acaba contando historinhas na sua cabeça para justificar aquele desrespeito. Então, a próxima estratégia é a autoestima. Como que tá a sua autoestima? Como que você tem cuidado de você? Como que você tem se priorizado? Porque posicionamento não é, eu vou me posicionar e pronto, não. Existe pilares, existe estrutura, tá? Para você conseguir sustentar. Então, como que tá a sua autoestima? Às vezes, autoestima não é aceitar menos do que é digno, tá? Então, às vezes, as pessoas ficam idealizando a autoestima como, egoísmo. Não, é você não aceitar menos do que é digno, tá? Então, o posicionamento você não vai convencer. Você não vai convencer o outro. Você vai sustentar aquilo que faz sentido para você. E a próxima estratégia é pare de aceitar migalhas afetivas. Não normalize o desrespeito. Não fique justificando, romantizando, criando historinhas na sua cabeça para, às vezes, manter aquele vínculo que às vezes está disfuncional. E diga não. Quando você diz sim para o outro, você acaba dizendo não para você mesmo. Então, sempre se questione: faz sentido? Isso que eu tô dizendo sim faz sentido para mim, para quem eu sou, para os meus valores, para os meus princípios, para a mulher que eu quero me tornar?
Então, assim, é um autorrespeito, tá? Autorrespeito é você se questionar se faz sentido antes de dizer um sim. O próximo, colocar limite. E limite, ele só vai funcionar se vier acompanhado de consequência. De consequência. E às vezes você deve estar olhando para todos esses pilares do posicionamento, deve estar se questionando assim: nossa, parece que é muito difícil. Parece que eu não vou conseguir sozinho. Então, se você está vivendo um relacionamento disfuncional, se às vezes está desafiador, se às vezes você olha para sua realidade, parece que está um caos, às vezes está na hora de você realmente buscar esse acompanhamento individual. Para a gente olhar para cada área da sua vida, para cada padrão que você tem repetido, para cada ciclo, e realmente decidir transformar, às vezes, o que está no escuro, trazer para a luz, tá? Então, olhe para isso. E se fizer sentido, tô te esperando do lado de cá. Espero que tenha feito muito sentido para você. Realmente foi uma live bem rapidinha. Realmente para a gente buscar esses sinais de alerta e realmente olhar para o que fazer. Então, é o posicionamento. Se fizer sentido para você, o link tá lá na bio.